Durante anos, Portugal riu com os disparates de um aluno que confundia a cidade da Horta com a artéria Horta. Esse aluno era o Menino Tonecas e foi estrela de um programa da RTP que se tornou um caso de estudo na década de 90. Se há personagens que marcam atores, esta é uma delas. Luís Aleluia nunca mais se livrou dela. Hoje dá a cara pelo Cabo Júlio em Bem-vindos a Beirais. Ator de múltiplos talentos, é homem de causas solidárias e integra a direção da Casa do Artista. Luís Aleluia, ainda bem que vieste. É caso para dizer que o Cabo Júlio prendeu de vez o Menino Tonecas? Um pouquinho, sim. Os atores têm um processo que é largar os personagens em troca de outros. Mas há uns difíceis de largar. É muito difícil o Cabo Júlio sobrepor-se ao Menino Tonecas, que colou-se de uma tal forma de afeto, carinho e etc. E colou-se à marca Luís Aleluia e é complicado de desligar-se. Embora as pessoas saibam diferenciar. O Cabo Júlio é o Cabo Júlio, enquanto Cabo Júlio, mas para alguns ainda é o Menino Tonecas a fazer o Cabo Júlio, que é muito engraçado. E passam por cima de mim. A pergunta era obviamente uma brincadeira, mas é impressionante como um ator com uma carreira como a tua, que tem, enfim, já muitos e muitos anos, ficou marcado por uma personagem tão forte, por um trabalho que durou 4 anos aqui na RTP. É verdade. Eu fiz, como o ano passado, celebrei 30 anos de carreira, desde que comecei o meu percurso profissional. E de facto, hoje vamos à RTP Memória e tenho um percurso também de televisão para trás, onde eu fiz desde Os Homens da Segurança, o Sétimo Direito, revistas, comédias com o Filipe Laféria, comédias de Ório, desde, sei lá, com variadíssimos atores, muitas comédias com o Rui Mendes, aqui fala o Morto, enfim, uma série de trabalhos que fiz. Mas foi o Menino Tonecas, de facto, que deu aquele pulo para o mediatismo e que, de facto, demonstrou um outro ator que eu precisava de mostrar e que foi, de facto, o trampolim que qualquer ator precisa, e eu tive o privilégio de merecer essa sorte da vida, não é? Ainda há gente que hoje te trata na rua e te fala da personagem e te aborda pelas piadas do Menino Tonecas. Sim. Muita gente. Eu correspondo muitas vezes também com mensagens do Face, pessoas que me encontram na rua e que ainda se lembram e muitas vezes pedem, inclusive a RTP. Eu sei que a RTP tem muitas cartas a pedir que reponham, pelo menos na memória, as lições do Tonecas. Se bem que não é um produto que seja fácil de repor, porque está marcado, está datado. Não é só por isso, é porque está marcado com contratos blindados e não pode estar salvaguardado os direitos. De qualquer maneira, é bonito esse carinho das pessoas, e alguns têm cassetes em casa. Tenho muita pena, por exemplo, que a RTP ou quem detém os direitos não faça uma emissão, por exemplo, uma edição em DVDs, agora, que seria muito... Eu acho que seria muito comercial e que as pessoas iam gostar. Até porque há uma identificação de uma geração. E agora está a passar-se um fenómeno muito curioso, que os mais pequeninos gostam do Beirais, veem Beirais, gostam muito do Cabo Júlio, estou a conseguir estar essa empatia também agora com essa nova geração, mas os pais falam-lhe, este é que é o Menino Tonecas, e eles ficam confundidos. Não, desculpe, este é o Cabo Júlio. E isto é muito engraçado. Eu já fui surpreendido muitas vezes com este diálogo. Há um fenómeno curioso que não deixa de ser um bocadinho injusto, porque tu tens um nome de 30 anos de profissão e tens um nome que é Luís Aleluia, e esse nome por si só tem significado e tem peso profissional, mas há gente que quando se fala em Luís Aleluia pensa Luís Aleluia, mas se disser o Menino Tonecas, sim, claro, já sei quem exatamente. Esse fenómeno Exatamente. Enfim, passaram, foi em 96, 97 que acabou. 97, iniciámos em 96, perdão, e depois fizemos 4 anos, terminamos em 2000. Entretanto, aconteceu uma coisa curiosa. Eu próprio, muitas vezes, para me identificar ao telefone, quando preciso de uma ligação até muito mais rápida, disse assim, Luís Aleluia, um momentinho só, diga que é o Menino Tonecas. É para já. Pronto, estás a ver, facilita muito. O Menino Tonecas, a vida é qualquer um. É pena nem todos os portugueses poderem ter um Menino Tonecas. Que memórias é que guardas desses tempos e desse convívio com o Moraes e Castro, que morreu há 5 anos? Muito gratas, muito gratas. Aconteceu uma coisa, um fenómeno. A comédia também trouxe uma outra
outra dinâmica de programa. As gargalhadas não eram enlatadas, no fundo eram gravadas ao vivo, as pessoas eram convidadas a sair, nós ensaiávamos, e depois as pessoas viam ao vivo o nosso trabalho. Portanto, eram comédias representadas ao vivo, e foi um fenómeno que foi muito forte para mim também. E foi muito grato trabalhar durante aquele período, para já conhecer o Moraes e crescer com ele, com a sapiência que ele tinha, que é um homem muito mais velho e que passou por variedíssimos teatros, desde o teatro moderno, o teatro aberto, enfim, uma série de ele coisas. Como iluminíssima carreira e também ele marcado pelo fenómeno nas lições do Tonecas. Exatamente. Ele ficará para sempre também como o professor do Tonecas. Para ser o professor do Tonecas. E depois também porque o Manel Correia, faça justiça, era um autor extraordinário. E toda a equipa, vários realizadores passaram, desde o Manuel Amar da Costa, passaram outros, mas eu devo dizer aqui que o Fernando Ávila teve uma importância muito, muito importante, sobretudo na dinâmica do programa. Muitas vezes nós arranjávamos os diálogos, corrigíamos algum ritmo de linguagem que é necessário na comédia e o Fernando, com a sua experiência de comédia de televisão, muitas vezes foi ele que deu outra dinâmica ao programa. Já há um texto original que era muito bom, do Cosme Damião. Sim, o Cosme tinha uma coisa, é que se esgotaram o primeiro ou segundo episódio e depois o Manel Correia escreveu 174 episódios, o que não era fácil fazer isso, não é? Claro. Nunca nos faltou episódios. No atual tempo, no tempo em que vivemos, num país conturbado como temos atualmente, num mundo conturbado como temos atualmente, fazia sentido fazer um novo Menino Tonecas, um Menino Tonecas 2014? É evidente que não temos o professor, teria que ser um outro professor, naturalmente. Não, é evidente, e não comigo. Não comigo. Há aqui só talvez um problema, é descolar o Menino Tonecas de uma imagem. Enquanto o Menino Tonecas foi da rádio, ele não tinha rosto. Tinha uma voz, mas que foi apagada ao longo do tempo, dos anos 40 até os anos 90, há um hiato de tempo muito forte. As pessoas apagaram esse som. Agora, ganhou um rosto, e um rosto muito mediático, muito forte. Descolá-lo é diferente, é difícil. E fazer eu novamente o Menino Tonecas, eu penso que é despropositado neste momento. Sim. Não faria sentido. Não por falar do professor, eu faço em teatro, eu faço no teatro, porque as pessoas me pedem muito, mas em televisão não está descontextualizado. Agora, que é uma comédia que é intemporal, porque vive um bocadinho na base da língua, da base do nosso humor, na raiz do nosso humor popular, e que nós temos, por exemplo, o exemplo dos filmes portugueses, do trocadilho. O filme português é muito o cinema português dos anos 30 e 40, aliás, de onde vêm, de facto, as lições de Tonecas, a raiz do humor. Faz sentido hoje. As pessoas precisam de se divertir, precisam de se alegrar e ter uma vida mais descomprimida, descontraída, e como é intemporal, faria sentido. Pronto, tinha que provavelmente arranjar o texto, não brincar tanto com os políticos, porque os políticos passaram a ter mais graça que os cómicos, não é? Então, é um problema dos cómicos. É um problema dos cómicos. É um problema para os cómicos. Neste momento é um problema para os cómicos. E eis que no novo tempo, numa nova RTP, num novo contexto de mercado, surge o Bem-vindos a Beirais, que é uma série mais light, mais virada para o campo, e que arrebatou os portugueses. E que à escala da RTP faz números que são muito simpáticos, 800 mil pessoas, e chega a dias em que consegue, já houve dias em que teve 1 milhão de espectadores. Portanto, é um fenómeno este Bem-vindos a Beirais. É sempre injusto quando se fala da RTP e dizer que teve 800 ou 1 milhão. É assim, a RTP está espalhada pelo mundo inteiro e esquece essa parte toda. Estamos a falar de números que são os únicos números que Eu são, sei, que são mas, auditados. Mas no fundo, esse espectro também tem que ser contabilizado, porque chegam-nos, e chegam à RTP, chegam-nos a nós também feedbacks de várias partes do mundo, desde a Austrália, desde a Europa, desde das Américas, e são só contabilizados os 800, ou os 1000, ou 1 milhão, o que em si é muito significativo. E curioso, em relação aos Menino Tonecas, encontra maior consenso, há maior consenso em termos de produto de televisão, de média, os Beirais, do que o Menino Tonecas sempre foi um bocadinho visto pelos intelectuais como popularucho. Os Beirais, apesar de ser um produto muito popular, veja-se 1 milhão de espectadores, era bom que tivéssemos 1 milhão de intelectuais em Portugal, seria ótimo, mas a verdade é que é visto e aceito por toda a comunidade. O que é extraordinário, pode ser também um crescimento da população, de quem vê,
de quem assiste, de quem entende agora a indústria do audiovisual, mas também pode ser pela dinâmica e pelas mensagens que passa. É muito alargante, é abrangente, os diálogos e toda... Enfim, toda a temática dos programas são muito abrangentes em vários setores, abrange várias coisas, várias discussões e reflexões, provavelmente por isso abarca mais gente. E achas que esse apelo do campo, há um lado aspiracional das pessoas que vivem na cidade, que têm as suas vidas cada vez mais agitadas, as suas rotinas muito complicadas, há um lado aspiracional. Muitas das pessoas que veem aquele programa, que veem Beirais, gostavam de viver como aquelas personagens, ter aquela vida como têm aquelas personagens, ir beber o café à sociedade como aquelas personagens, terem os acessos de fúria ou serem vítimas dos acessos de fúria do Cabo Júlio como aquelas personagens. Sentes que há esse fenómeno? Eu acho que é uma identificação muito grande das personagens de Beirais, aquela beata, aquele Cabo Júlio, aquele padre, aqueles conflitos, aquela sociedade, existe essa identificação. E ainda que não seja uma identificação muito presente no seu subconsciente, há uma entrega, há uma ligação forte àquela temática. Vamos supor, àquele texto. Se não é num episódio, há de ser noutro. Ainda que não haja uma identificação àquela coletividade, ainda que ninguém tenha visto uma coletividade igual àquela, que estão espalhadas pelo mundo rural inteiro, há no texto qualquer coisa que o identifique. É um conflito doméstico, há um conflito no trabalho. Portanto, ainda que não seja o decor, há o texto que também o suporta. Que é contemporâneo. É, contemporâneo. E lança muitas vezes reflexões muito pertinentes, muito interessantes. E há outra coisa muito engraçada. Eu penso que Beirais também tem uma coisa que é o verso e o reverso. Pouca gente viveu ou cresceu, ou pelo menos as raízes que tem do seu litoral, têm sempre os ancestrais. E vemos que Lisboa ou a parte litoral fica vazia nas festas, por exemplo, agora no Natal, as pessoas deslocam-se, há sempre um grande êxito para o interior, porque as pessoas vão às suas raízes. E eu acho que essas raízes estão presentes em cada um de nós, ainda que tenhamos depois nascido. E muito bem refletidas em Beirais, com uma grande ternura. Exatamente. E eu penso que essa ligação e essa relação afetiva, no fundo, é uma relação afetiva às suas memórias ancestrais. E depois há o Cabo Júlio, que é um guarda à antiga. É um guarda antiga. É o sinónimo da guarda, não é? Como nós chamávamos, a guarda. Vou chamar a guarda. Eu vou chamar a guarda. Mas é muito interessante aquele Cabo Júlio, porque também é muito humano. No fundo, vive uma ruralidade, entende as pessoas, entende porque é que se... é um conselheiro também. Exatamente, tempo, não é? Ele entende aquela comunidade onde ele está inserido. E passa aquela mensagem, no fundo é um bocado rural, ele tem que ter algumas regras para cumprir, porque é necessário cumprir, mas depois também se desculpa um bocadinho, porque não vou multar a Marina, mas a Marina da coletividade, ou o Luís, ou o Sr. Padre, ou não sei o quê, mas a verdade também temos que distanciar um pouco, embora caricatural muitas vezes, depende de quem está a escrever o episódio, também é uma coisa muito gira e passar essa informação ao espectador. Não é um ou dois que escrevem. É uma pleiade grande de autores e alguns muito jovens, que eu acho que é magnífico, é muito bom. E terem esta experiência com atores com alguns pesos de representação, para eles também é uma experiência extraordinária. Poder o seu texto ser servido àqueles atores e eles depois darem uma dinâmica diferente, claro, com a mestria dos nossos realizadores, desde logo dirigidos pelo Manuel Amar da Costa, que é maravilhoso, que é excelente. Que é um excelente realizador. Luís, eu sou o teu amigo há muitos anos, é um prazer ter-te aqui. Prazer é meu. Tu tens um bocadinho daquele Cabo Júlio. Eu tenho um bocadinho do Cabo Júlio. Eu acho que, no fundo, quase todos temos um pouquinho daquele Cabo Júlio. E talvez eu tenha um bocadinho mais. Tu nasceste em Setúbal, ainda hoje moras em Setúbal. A tua vida pessoal e profissional está ligada à cidade. Estiveste na Casa do Gato de Setúbal até aos 16 anos. De que forma é que isso te marcou a tua personalidade? Deixa-me só corrigir. Eu moro em Lisboa há 30 anos. Pronto, sim, mas Setúbal está ligado Setúbal está muito musicalmente. presente, continua lá a ter casa e continua a falar da cidade. E há muita gente que, como eu falo, com tanto carinho, com tanto amor daquela cidade, de facto não há outra. E eu sei que tens casa lá, é por isso que... Sim.
E a verdade é que eu amo aquela cidade, embora goste, claro, naturalmente de viver em Lisboa, não é? Mas a Casa do Gaiato marcou-me de uma forma muito significativa. Repara que eu passei dos 10 aos 16, portanto, os 6 anos mais E 6 importantes. anos fundamentais na definição de uma personalidade. Exatamente, do caráter, da formação de caráter, definição, de valores, apreensão de valores, etc. Foram os mais importantes. E isso talvez me tenha marcado para o resto da minha vida. E ainda bem que marcou desta forma. O que é que recordas desses tempos? Foram tempos... Eu não posso dizer que é bom viver na casa do Gaiato, não posso dizer, seria... Não faz sentido dizer, é bom estar com a família, se pudermos ter. Agora, se não a tivermos ali com a disponibilidade económica e afetiva com que as crianças devem crescer, eu acho que a Casa do Gaiato me fez bem. Fui feliz dentro do contexto, era filho único, ganhei aqueles irmãos todos, ainda hoje tenho uma relação muito forte com a Casa do Gaiato. Levo os meus filhos à Casa do Gaiato para que eles percebam e conheçam também as nossas, onde nós crescemos, não é? As nossas referências que são importantes. Mantens ligação com esses amigos que ganhaste? Sim, absolutamente. Ainda agora fizemos um espetáculo em Palmela, convidei os meus irmãos mais novos para irem ver, porque foi lá que eu me iniciei também a fazer teatro amador. Eu sei, já E então faz sentido conviver e falo com o padre e os padres e estou disponível sempre que for necessário para ir lá falar com os rapazes e estar com eles. Foi uma infância difícil. Nós temos também a reportar um contexto social e económico diferente. Muito diferente. Estamos E Setúbal era... Estamos em 60, anos 60. Setúbal era ainda hoje é problemático, mas naquela altura ainda era mais. Se bem que naquela altura, apesar de tudo, havia fábricas abertas, havia atividade portuária, havia a pesca, enfim, havia toda uma Era uma cidade muito mais industrial. Muito mais industrial. E o que acontece agora é que toda essa indústria decaiu, acabou, vive de serviços, turismo pouco, e continuam a residir aqueles que trabalhavam na indústria e continuam lá a viver. Portanto, isso acresce em termos de fenómenos sociais com graves carências. Mas aquela altura foi importante, foi interessante para mim, mas foi uma vida um bocado complicada, difícil. Sim. É fácil um amigo elogiar um amigo e, portanto, os espectadores permitirão este deslize, mas isto que eu vou dizer é um bocadinho consensual e passa por qualquer pessoa que fale sobre ti. Tu és uma das pessoas que eu conheço mais disponível para ajudar os amigos, para ajudar o próximo, mais cortês, sempre atencioso. Esse lado de consciência social, esse lado da amizade pura, sem esperar que nada em troca, vem desses tempos? Não sei avaliar se virá ou não. Agora que foi, de facto, um complemento muito importante viver e compartilhar outras experiências de vida muito mais... Repara, eu fui para a Casa do Gaiato, uma questão económica, o meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, 10, e a minha mãe viu-se de repente, naquela altura o pai era de facto o centro da família, e o meu pai trabalhava... Até do ponto de vista financeiro. Sim, no ponto de vista financeiro, de equilíbrio, enfim. O meu pai era funcionário da Câmara Municipal de Setúbal, e eu, na altura, foram os serviços sociais da Câmara que entraram imediatamente em contacto com a Casa do Gaiato e que encontraram esta solução. Uma solução provisória. Portanto, o meu caso não era assim tão dramático quanto isso. Agora, conviver com pessoas, de facto, que ainda hoje são meus irmãos e que viveram situações muito dramáticas de abandono de afetos, de mortes, de perderem tudo, de abandonos mesmo, de fome, que eu, graças a Deus, eu nunca passei antes, e nem depois lá, muito bem, é evidente, também ajudou a crescer e a formar o meu caráter. E depois aquele sentido de uma filosofia muito forte do Padre Américo, que talvez hoje esteja um pouquinho a necessitar de ser revista, pelos parâmetros que hoje temos de formação e etc. O mundo mudou, mas a verdade é que ainda hoje fazem todo o sentido. Faz todo o sentido.
ainda não se falava em liberdade. Eu fui para lá, ainda não havia o 25 de Abril, mas nós já votávamos para a eleição de chefes. Já se falava em democracia, o que era extraordinário. Vota-se para a eleição de um chefe. Quem é que eu quero que mande em mim a servir à mesa? Quem é que eu quero que mande em mim à hora de eu deitar, e que me mande rezar, e que me mande fazer isto, e que me mande fazer aquilo, que me mande trabalhar? Isto é muito interessante. Assim como trabalhar, porque se nós vivermos em comunidade, é bom que cada um faça um esforço, faça uma parte do esforço para um crescimento coletivo. Isso são filosofias básicas em qualquer comunidade. E quando eu, aos 13 anos, estava a vender jornais nas ruas da cidade, e a venda dos jornais nem sequer é por valor monetário, é para o rapaz aprender a lidar com dinheiro, a saber fazer trocos, e, sobretudo, para ganhar experiência na interação social. Eu acho que isto é extraordinário. Consciência cívica. Consciência cívica e interação social. E isto são bases de filosofia que ainda hoje Foi são essa consciência pertinentes. cívica e esse teu espírito solidário que te fez aceitar o convite para a Casa do Artista, uma missão importante que tens em mãos neste momento? Não foi só. Foi também o convite da Linda Silva, com quem eu tenho uma relação muito forte, e do Moraes e Castro, e do esforço que eles estavam a fazer pela casa. E depois foi também por conhecer o projeto. Eles levaram-me a conhecer o projeto. E, de facto, quem conhece o projeto da Casa do Artista e o que aqueles loucos imaginaram e criaram a Apoiarte, apaixona-se, de facto, pelo projeto. Manuel Maria, o Armando Cortês... O Manuela Maria, o Raul Soldado, o Armando Cortado e mais 20 e tal. Um projeto que demorou 100 e tal anos sonhado, não por estes, mas por outros. Claro. Demorou 20 anos a implementar e temos-lo em pé há 15 anos. E quem conhece todo o projeto, que é ímpar, é único no mundo inteiro, apaixona-se por ele e, sobretudo, acha criminoso que se deixe cair aquele sonho. Agora que ele está de pé, agora que se conseguiu, agora que alguns bravos conseguiram ganhar aquela batalha, eu acho que é um crime uma geração E deixar. É uma pena que os nossos espectadores não conheçam por dentro, de facto, o que é aquele projeto de carinho, de dádiva, de amor, sim, de ternura, de acompanhamento. Culpa nossa porque durante um tempo fechou-se em si próprio. Não soubemos, fechou-se porque foi necessário socorrer a parte social, mas não soubemos transmitir à comunidade e passar esse testemunho à comunidade. A Casa do Artista não pode ser dos artistas. A Casa do Artista tem que ser para os artistas, mas de toda a comunidade. Isto porque a comunidade apropria-se do artista. Dizemos o nosso Rui de Carvalho, a nossa Eunice Munhoz. Quando falamos do teatro, dizemos os nossos. E o nosso infere um pouco de propriedade. Então, se são nossos, vamos também proporcionar que depois os nossos artistas quando saem das luzes da ribalta... Exatamente, tenham a sua comunidade, comodidade e vivam melhor, vivam pelo menos com Nós não estamos preparados para olhar e para amar os nossos velhos? Não, absolutamente. Não, absolutamente. Temos medo de nos rever na imagem que... Não é só, porque a sociedade está muito voltada para si, está muito egocêntrica, está muito preocupada, não por valores individuais, mas porque a própria sociedade se reorganizou assim. Nós vivemos a correr para o emprego, muitas vezes passam por nós pessoas tristes e nem perguntamos porquê, não interagimos com o outro. Mas isto porque a política, e isto é tudo uma política, nos obriga a essa condição. No fundo, nós vivemos escravizados pelo tempo, pelo trabalho, porque tenho que ir buscar aquela à escola e não tenho tempo para falar com o vizinho, não conhecemos os vizinhos do prédio, não sabemos... Muitas vezes as soluções, e às vezes são tão básicas, é só bater na porta do lado e perguntar se está tudo bem. E era só isto que bastava. E muitas vezes passam-se coisas na porta do lado que nós nem nos apercebemos. E só vemos no fim, no outro dia, numa página de jornal, que o vizinho do lado aconteceu-lhe qualquer coisa. E depois ficamos com um remorso imenso. Mas se eu soubesse, tinha-lhe batido à porta e perguntado se eu precisasse ou de pão, ou de água, ou de uma palavra amiga, ou de um aconchego. Muitas vezes é isso que falta. É deste cuidado que eu falava quando falava do Luís, aleluia.
Luís, falamos um bocadinho de ti, estamos a acabar o nosso programa, temos mais 5 minutos apenas. A conversa é como as cerejas, corre rapidamente e nós ficaríamos seguramente aqui muito mais tempo a conversar. Ao longo da tua carreira, tu trabalhaste com alguns dos melhores, Ivone Silva, Camilo de Oliveira, Maria Dulce, o Armando Cortês, o Rui de Carvalho, de quem já falámos aqui, um privilégio imenso. Muito, muito grande. Os atores estão em contínua formação. É uma profissão que nos exige muito. E temos de estar sempre a aprender. Aliás, eu agora em Beirais já tenho dito aos mais jovens, epá, vocês não sabem, quando eles me dizem, epá, é tão bom estar a trabalhar contigo, sabes que eu era fã do Tonecas e não sei. E é muito interessante, porque eu disse assim, nem sabes o que eu estou a aprender contigo. E é muito curioso isto, porque o ator está em formação contínua. E trazer este legado. E esse legado da Ivone, do Rui, do Camilo, do Salvador, sei lá, e de outros, da Bibi Ferreira, com quem eu trabalhei, do Carlos Quintas, e depois de encenadores também, que foram muito importantes para mim, desde o Carlos César, que foi o meu primeiro encenador, do Teatro Animação de Setúbal. Mas o Filipe Laféria e outros que foram muito importantes para mim. Todas estas experiências, todos estes legados e depois transmitir a outros quando eles estão a contracenar comigo é magnífico. Eu acho que esse veículo vai continuando e é por isso que nós não morremos. Não foi ontem, mas também não passou há tanto tempo assim. A tua estreia foi aos 10 anos, numa récita na Casa do Gaiato. Sim. Lembras-te? Lembro-me. Estavas nervosíssimo, seguramente. Não, eu acho que nem não. por isso. Aliás, Não eu tinhas acho consciência. Não, pelo contrário. Sabes que cada vez que eu subo a um palco, mais ao palco, na televisão não, que a linguagem é diferente. Nós na televisão somos mais uma pedra dentro da engrenagem e no teatro não. No teatro somos a individualidade. O que acontece é que eu cada vez que vou entrar no teatro, vou entrar na cena, eu morro agora cada vez mais porque tenho medo de segurar as expectativas de quem pagou um bilhete para me ver e vou ver o Luís Aleluia, vamos lá ver se isto presta ou não. Enfim, tudo este coisa. Quando se tem 10 anos não se tem essa consciência. Então a gente quer divertir-se também, divertimos muito. E eu divirto-me muito também no teatro, mas hoje com um sentido de responsabilidade muito diferente. Mas quando saíste da Casa do Gaiato, passaste por várias companhias de teatro amador, aí tinhas consciência já que querias ser ator? Não, absolutamente. Aliás, eu nunca quis ser ator. Eu queria seguir uma carreira de Direito. Aliás, como vários atores. E depois vim a trabalhar com um ator que é advogado, que é o Moraes e Castro. Muito curioso. E o Moraes até me disse várias vezes, mas porquê é que não tiras o Direito? Hoje já não fazia tanto sentido, a mesma razão porque eu quis tirar Direito. Tinha a ver justamente com as minhas causas sociais e defender aqueles mais pobres, aqueles que não podiam, enfim, porque eu pensava que o direito e a justiça, de facto, havia justiça no direito. E muitas vezes não é assim. Os tribunais não têm tanta justiça quanto quando temos 16 ou 17 ou 18 achamos que têm, não é verdade. Aliás, vemos o que se está a passar e não há justiça. A figura de um tribunal ou um juiz ou enfim, todo aquilo poderia passar para nós uma coisa até de proteção e não passa, pelo contrário. Não. Esse lado idealista perde-se com os anos? Perde-se. Acabamos por ver o mundo e, sobretudo, ficamos, como é que eu ia dizer, desiludidos. Porque aos 16, 17 anos pensamos que não somos os mais fortes, epá, nada nos vence. E depois aos 23, 30 começamos a ser muito idealistas em relação a determinadas coisas. Pá, se aquilo fosse comigo eu chegava lá e arrebentava já com aquilo e aquilo havia logo paz. E depois chegamos a ver que afinal não. Mas qual é a mensagem que passas aos teus dois filhos? Que se deve insistir. E sobretudo ter valores humanos muito, muito credíveis. E ter uma dignidade. E as coisas forem... Se nós soubermos lutar com a nossa razão, nada nos vence. Absolutamente nada nos vence. Podemos não vencer agora, mas a seu tempo, a verdade... E seguramente nunca desistir de aprender, que é uma coisa que tu fazes. Como é que tu tens agenda ainda para estares a tirar o curso de Ciências da Comunicação na Universidade Nova? Porquê é que te meteste nisso agora? Olha, meti-me nisso muito curioso, porque... Houve uma altura, aqui há uns anos atrás, eu tive sempre necessidade de voltar à faculdade, fazer faculdade. Mas, aqui há uns anos atrás, de perceber a máquina por dentro. Eu estava a trabalhar do outro lado da comunicação. Eu era o ator manipulado.
o ator, porque o ator é dentro da televisão é manipulado, nos jornais é manipulado, aquilo que nós dizemos muitas vezes não é aquilo que sai. Enfim, eu precisava de perceber a dinâmica e o que é que está para lá da comunicação. E, de facto, há uma barreira muito forte entre quem está deste lado e quem está do outro. E é muito importante nós entendermos a máquina do outro lado, a indústria da comunicação. É muito aliciante entender os grandes filósofos e perceber porque é que o mundo é notícia quando precisa de ser. Muito bem, espero que encontres essas respostas na universidade. Luís, o tempo esgotou-se. Muito obrigado por teres vindo, foi um prazer muito grande. Eu é que agradeço e ainda bem que tu apareceste com este programa, que faz muita falta. O ator Luís Aleluia, na edição de hoje do Ainda Bem Que Vieste. Todas as semanas marcamos encontro com uma figura bem conhecida dos portugueses para mais meia hora de conversa agradável da RTP Informação. Já sabe, contamos consigo. Até para a semana.